Olá, estamos aqui em mais uma edição do Fala Diversidade, a primeira edição de 2020. E na virada do ano, eu me deparei com um vídeo que eu recebi dessa pessoa querida que está aqui, que é o Thiago Ávila. Um vídeo que ele postou no seu canal Bem Viver, onde ele nos perguntava como podemos transformar o mundo. Uma pergunta retórica, uma pergunta parece que tão simples, inspira um pouco de romantismo, mas que complexidade tinha naquele vídeo, que questões ele trazia. Então eu não consegui pensar em outra pessoa para iniciar 2020, essa nova temporada, nesse canal de afeto e resistência, que não fosse o Thiago. Thiago é comunicólogo, é ativista e tem alguns elementos que são muito importantes e que dialogam muito com a nossa proposta. A ideia de pensar numa coletividade e a ideia de pensar a coletividade com afeto na defesa das existências. Thiago, muito obrigada porque você está aqui. E eu queria um pouco começar a te ouvir falar dessa provocação que você fez nesse vídeo. E aí? Como poder transformar o mundo? Mas primeiro, que mundo é esse que a gente está vendo hoje que demanda tanta transformação? Sim, são perguntas-chave, né, Cíntia? Obrigado. Queria agradecer a todo mundo do Fala Diversidade também por estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz, parabéns pelo trabalho, muito massa. E essa pergunta é chave, né? Nós estamos diante de um mandato histórico, queira a gente ou não, assim. A nossa geração, independente de quem é jovem há pouco tempo ou quem é jovem há mais tempo, está diante de uma tarefa que a gente precisa lidar, assim. O desastre ambiental planetário se coloca como um desafio realmente que a gente não tem como evitar ele, a gente precisa tratar como que a gente consegue impedir o desastre ambiental planetário e como é que a gente consegue regenerar o planeta depois. Mas além disso, a gente vive numa sociedade que explora as pessoas, uma sociedade profundamente desigual, né? E o Brasil se diz a nona maior economia do mundo, mas também está entre os 10 países mais desiguais do mundo. E a gente precisa lidar com isso. O Distrito Federal, inclusive, é o lugar mais desigual em todo o país, junto com o estado do Amazonas. Então a gente precisa lidar com essa profunda desigualdade, uma sociedade que explora, e a gente precisa lidar com uma sociedade que oprime também, porque a exploração toma um outro patamar e se intensifica muito mais a partir de critérios de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade também, num mundo com fronteiras cada dia mais fechadas. Então, no fim das contas, a gente está lidando com uma sociedade que precisa ser profundamente transformada, mas para se transformar a gente precisa entender ela mesmo. A gente tem um sistema que pautou a humanidade por tempo demais e levou ao planeta e à natureza a um esgotamento, que é o capitalismo. E a gente precisa trabalhar isso. Como é que a gente consegue pensar o que vem depois do capitalismo? Não basta só a gente denunciar esse sistema que falhou para a maior parcela da humanidade e funciona para o 0,01%, que concentra poder e riqueza. Mas e aí, o que a gente vai botar no lugar? Então essa é a pergunta-chave, né? E eu fico pensando que as pessoas têm uma dificuldade muito grande porque essa figura do cidadão do bem, ela é muito forte nas pessoas. Então elas entendem que como elas não estão diretamente violando um código penal, quando elas estão pagando os seus impostos, elas acreditam efetivamente que elas estão onde estão porque fizeram isso por um percurso próprio, pessoal e particular, não consegue ver essa desigualdade. Como é que a gente mobiliza essas pessoas, assim, considerando que você está trazendo isso, dessa desigualdade? Isso é bem interessante, né, Cíntia? Porque se a gente for parar para pensar, o problema não é a classe média que consegue finalmente ter uma casa própria, consegue às vezes ter um automóvel, e a sociedade do automóvel é em si um problema, mas essas pessoas elas só se pensam como elite, mas elas não são nem de perto. Os 0,1% são bilionários. Né? A gente pensar que no Brasil, 5 super ricos têm mais renda e riqueza que 100 milhões de brasileiros, aí sim a gente está falando do que é uma elite, né? E essas pessoas, diferente do cidadão de classe média que se sente profundamente lesado e que se sente elite, essas pessoas elas não pagam impostos, pelo contrário, elas sonegam impostos dos super ricos. Eles sonegam individualmente e sonegam com as suas empresas. E as suas empresas têm desonerações do governo, têm todo tipo de concessão, pegam empréstimos com juros irrisórios dos bancos públicos, do BNDES, por exemplo, com parcelas a perder de vista, quando não conseguem pagar, suas dívidas são perdoadas. Então a gente está falando de pessoas de classe média que se sentem elite, porém não são. E ao mesmo tempo tem um comportamento profundamente conservador, como se elas também não fossem vítimas, porque tem tanta gente que se vê como classe média alta,
mas vive profundamente endividada para pagar coisa que vive do seu trabalho, embora não perceba isso. É assalariado, né? Exato. E no fim das contas, o quanto de felicidade aquela pessoa está conseguindo colher naquela sociedade competitiva em que ela nunca alcança o padrão dos super ricos e por isso é um motivo de frustração também. Então, no fundo, o que a gente tenta colocar para as pessoas é, a partir do exemplo e de uma escutativa muito profunda, de se conectar e criar um relacionamento com essas pessoas, mostrar existe outro caminho. Qual o seu conceito de abundância? É o do 0,01% que você não vai alcançar? É esse modelo de sucesso que só vem pautado na competição e na exploração? Ou a gente consegue a partir de outras relações? Como é que está a sua relação com a natureza? Como é que está a sua relação com a sua comunidade? Qual o seu papel nesse mundo, né? Isso é muito interessante de colocar. E promove transformações nas pessoas, quando elas mesmas conseguem fazer essas reflexões, né? O que elas estão fazendo aqui, no fim das contas? Porque se acumular riqueza, a imensa maioria delas vai falhar, porque o sistema não é formatado para que todo mundo alcance aquilo, é para que exceções alcancem e que para uma casta dirigente se mantenha lá. Mas no fundo aquelas pessoas não vão alcançar isso. E quando elas percebem isso, elas se abrem para outro horizonte de felicidade. E esse horizonte de felicidade, se ela vem com uma coletividade, com uma estratégia de transformação, ela tem muita potência. E é aí que a gente aposta. Não é? E eu estou pensando aqui, então, pensando nessa coletividade, né? Quando você fala do ecossocialismo, né? Que é uma fala muito recorrente, e aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa proposta, mas eu também queria que você, junto com isso, dialogasse com uma crítica mal feita das pessoas, na medida em que elas não sabem quando elas falam o que é socialismo, elas não entendem o que é comunismo, tudo aquilo que parece que vai usurpar um bem que ela tem, onde necessariamente ela acredita que esse bem ela só conseguiu pelo esforço próprio, parece que é uma coisa negativa, então eu não quero, porque enfim vai dominar a minha liberdade. Fala um pouquinho pra gente do ecossocialismo, explicando até pra gente, pro nosso público aí, do que é que se fala quando se pensa em socialismo. Isso é fundamental, Cíntia, porque a gente viveu, e se a gente for pensar o capitalismo, ele desde o mercantilismo ali, ele teve quase 500 anos de gestação para virar esse sistema que no fundo não funcionou, né? Só funciona para o 0,1%, não funciona para a natureza e não funciona para a maior parcela da humanidade. Pensar que todo dia, um dia como hoje, 140 mil pessoas morreram de fome num sistema como esse, com o modelo de produção do agronegócio, servindo como commodity no mercados internacionais, servindo como ração para animais que são tratados dentro de um sistema de indústria, de tratamento profundamente exploratório e assassino com aqueles animais, e que envenena as próprias pessoas a partir dos hormônios, a partir da ração com agrotóxico, a partir de um processo que promove morte e não promove vida. A gente está falando de um sistema que não funcionou em 500 anos de gestação. O socialismo teve experiências, e teve experiências com seus erros e com seus acertos. Eu prefiro focar no que já acertou, mas não negligenciar os erros que aconteceram. Então a gente cometeu erros em questão de liberdades individuais, que tem que ser considerado sim. A gente cometeu erros nas relações com a natureza, por exemplo, processos que foram negligentes com o tratamento da natureza. A gente cometeu erros em alguns momentos na planificação da economia, e tudo isso precisa ser melhorado mesmo. A humanidade nunca pode abrir mão de aprender e de melhorar suas experiências. Agora, a gente precisa pensar um sistema que não explore as pessoas, que não oprima elas baseado no seu gênero, na sua raça, na sua sexualidade, na sua nacionalidade, que a gente precisa pensar uma outra relação com a natureza. O capitalismo está propondo isso? Não. O capitalismo está propondo, no máximo, quando as contradições da exploração, da forma de produção e reprodução da vida se acentuam muito, eles entregam os anéis para não perder os dedos. Então eles pensam um pouquinho mais de distribuição de renda, dar poder de consumo às classes mais baixas, né, dentro desse sistema, e que isso não emancipa as pessoas. Então a gente pensar realmente uma forma emancipatória. Por que aquele bilionário vai ter sempre o poder de explorar as pessoas a partir da propriedade dos meios de produção? Eu não estou falando da pessoa dividir o seu sapato, dividir a sua roupa íntima, não tem nada disso. A gente está falando das pessoas não terem a possibilidade de explorar os outros, e que uma pequena casta de super ricos não possam decidir o futuro da humanidade. Essas pessoas gastam, a partir do que é a propriedade deles, mais de 80% da água que a gente distribui no mundo. Essas pessoas concentram a renda do mundo, essas pessoas investem no complexo industrial militar, investem na indústria farmacêutica que envenena, investem em sistema prisional, em sistema manicomial, em tudo que promove destruição no mundo. Até quando essas pessoas vão ter o poder de uma pequena minoria decidir o futuro de 7 bilhões de pessoas? Na nossa avaliação, a gente precisa de um sistema que rompa com isso. E a gente romper com a possibilidade
de uma classe dirigente explorar a outra, para mim é fundamental. E a gente vê que isso é uma batalha que a humanidade já promove há muito tempo. A gente vê os povos indígenas, por exemplo, pensando em outras formas de organização social. A gente vê batalhas emancipatórias em vários lugares do mundo. No fundo, a gente viu em tantos lugares. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a gente vê desde a Revolução Francesa, da Comuna de Paris, outras relações. E é possível construir elas. Eu aposto muito nisso. Então, nesse contexto que a gente tem hoje, né, de opressão, de desigualdade, a conjuntura do nosso país, que as pessoas, elas parecem que elas estão um pouco anestesiadas, algumas têm a sensação de que não é com elas que isso está acontecendo, que isso só está acontecendo com uma determinada parcela. Como que a gente consegue, então, transformar essa realidade? Se a gente pensar em alguns pequenos passos, em algumas pequenas ações, como é que você vê isso? Vamos tentar gerar algum tipo de esperança e de expectativa para 2020. Sim, o que fazer e onde botar a mão na massa, Pois né? é, por onde que Isso a gente é fundamental. pode? Olha, uma aposta que a gente faz coletivamente, que eu acredito que faz sentido essa aposta, é de que nós precisamos transformar a realidade a partir das maiorias sociais que estão nas cidades, principalmente a partir das periferias, onde o sistema bate com mais força, com mais contradição, esse sistema tão cruel, tão injusto, tão explorador, opressor e destruidor do planeta. Mas sequer as periferias ou os centros da cidade eles bastam. A gente precisa transformar o campo, a gente precisa fazer uma grande transição agroecológica no campo, superar o modelo do agronegócio, mostrar que é possível, a partir da agroecologia, a partir da agrofloresta, regenerar o ambiente, derrotar esse modelo de destruição, gerar justiça social com as famílias do campo, promover uma aproximação das pessoas com a terra, as pessoas da cidade se reaproximarem da natureza, se reconectarem. Isso é fundamental. E além disso, uma defesa, então, da organização coletiva na cidade, uma perspectiva comunitária, do bem comum mesmo, uma perspectiva de transformação, transição agroecológica no campo e a defesa intransigente dos nossos biomas. A gente não pode mais derrubar uma única árvore na Amazônia, a gente não pode destruir o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga. A gente tem que preservar esses lugares e para preservar a gente tem que estar junto com quem está lá na ponta, que são os povos indígenas, os povos quilombolas, as populações tradicionais diversas. Nós estamos diante de uma batalha civilizatória mesmo. E a gente não pode, nesse momento, se omitir diante de um projeto de terra devastada que esse governo tem, principalmente. Então, estar do lado de quem está lutando e construindo projetos inspiradores de defesa dos biomas, de transição agroecológica no campo e de uma coletividade a partir da construção de serviço social auto-organizado, de pensar soluções concretas para os problemas concretos de uma sociedade que só aumenta suas contradições, é fundamental. E essa junção de cidade, campo, floresta, orientado por bons princípios e valores, uma perspectiva emancipatória do bem viver, isso tem uma potência gigante e por isso que todos os projetos estão florescendo tanto, por isso tem sido tão bonita essa caminhada. Né? E eu fico pensando assim, né, falando desse lugar aqui urbano, vamos pensar, como é que é difícil, né? Porque a urbanização leva a uma verticalização das moradias, né, onde as pessoas ficam mais ensimesmadas, onde às vezes a única relação que ela tem é a televisão, né? Às vezes é o único lugar que ela conversa. Então, quando ela ouve falar de ecologia, quando ela ouve falar da floresta, então, ela está falando de uma coisa como se fosse uma série produzida muito distante da vida dela. Exato. Como é que a gente, em alguma medida, né, consegue trazer essa conexão das pessoas para que essas coisas não sejam tão distantes? Eu digo porque eu mesma, dentro de um processo, em algum momento eu não tinha uma conexão com essas realidades. Era como se não fosse um papel meu, fosse o papel do Estado. Sim. E aí, como é que é isso? Como é que a gente aflora isso nas pessoas, em alguma medida, na vida urbana? Assim? Isso é interessante, né, Cintia? Eu acredito muito que as pessoas se mobilizam a partir da experiência e do exemplo, né? A gente simplesmente falar que elas estão erradas, que o sistema está todo errado, isso costuma trazer mais uma rejeição do que uma mobilização daquela pessoa. Então, a gente apontando caminhos de experiências coletivas, seja de cozinhas comunitárias, hortas comunitárias, lavanderias comunitárias, creches comunitárias, projetos de bioconstrução, conectar as pessoas com as famílias agricultoras que produzem os alimentos, elas poderem ir lá, fazer um mutirão, produzir também junto, colher junto. São experiências que transformam as coisas, promover relacionamento, convivência comunitária, relações de confiança para ter potencial realizador de dar passos maiores. A gente acredita mesmo nessas pequenas ações de pequena escala, mas que somadas a várias se tornam uma coisa de imensa escala. E isso tem potencial realizador, né? Nossa, Thiago, é muito legal mesmo ouvir tudo isso. Eu estou aqui pensando nos desafios, né, que estão colocados. São muitos. Mas olha, quero muito te agradecer, né? Assim, o nosso tempo é curtinho. Eu
Teria mil coisas aqui para trocar ideia com você, mas agradecer muito e que a gente tenha aí um 2020 seguindo numa parceria, nessa experiência de valorizar a coletividade, que eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande, né? E aí, falando aqui do canal, né? O mundo virtual, ele é um mundo que tende a nos afastar desse convívio e dessa experiência. Mas esse espaço virtual, ele é um espaço que tem ajudado a gente a disputar narrativas com aquelas narrativas que têm exatamente negado a diversidade das existências. Então, que um canal seja uma forma de provocação e de interlocução, mas que a gente vá e se encontre, que a gente vá, olhe no olho, né? Aperte a mão e caminhar, porque a gente precisa todos os dias acreditar que um projeto coletivo é fundamental para cada um de nós. Gente, se você gostou da nossa conversa, do nosso bate-papo, curta, comente, se inscreva no nosso canal, divulgue, porque 2020 tem muito a oferecer e vai depender da gente, mas também vai depender de você. Até a próxima. Tiago, obrigada. Valeu, Cíntia. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, Tamo junto. Obrigada. Valeu, guerreira.